Quando a gente dorme, nosso corpo desliga, né. Mas e a alma, como é que fica no momento em que estamos dormindo? A alma, ela está dormindo Maravilhoso também? Ela está demais. acordada? Então, eu estava explicando para os meus filhos esses dias sobre sono, porque o meu filho de 13 anos está sendo acordado às 3 da manhã. E eu falei: "Chegou o momento, meu filho. Deus está te acordando para você orar, para você falar com ele". Ele falou: "Mãe, dá 3 da manhã, eu não consigo dormir, eu perco o sono, eu levanto, vou no banheiro, o que está acontecendo?". E aí, isso é lindo demais. Por quê? Eu comecei a conversar com eles na hora do jantar, e eu falei assim: "Olha, quando a gente dorme, o nosso corpo fica na cama, o nosso espírito, ele sai e ele vai para o reino do espírito, ele vai para a dimensão espiritual do sonho, ele vai andar. A nossa alma, ela fica ali processando as emoções do dia, tudo que você fez durante o dia. Então, por que que o demônio ele tenta trazer o terror noturno? Porque quando o espírito sai, a gente fica, né, meio que vulnerável, e ele tenta nessa hora atacar. Por isso que é importante entregar tudo a Deus antes de dormir, alma, corpo e espírito, entregar ao Senhor Jesus. O corpo vai descansar, a alma processa tudo que a gente fez durante o dia, e o espírito recebe revelação de Deus. O espírito sai para se conectar com Deus, para receber a revelação. Por isso que é muito importante, Deus fala nos sonhos, Deus fala nas visões. Jó 33:15, em sonho ou em visão da noite, quando cai no sonho no profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então Deus fala conosco nesse momento. Mas se a gente ficou o dia inteiro sem se conectar com Deus, aí a gente já não tem essa ligação, tá. Nem todo Uhum. sonho também vem de Deus, precisa ter discernimento. Às vezes Satanás, ele vai tentar dar um sonho ali perturbador, alguma coisa, por isso que a gente tem que repreender antes de dormir. Isso é lindo demais. Tem um versículo muito lindo que é Salmo 127:2, que diz assim, né, que inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Muitas interpretações aqui sugerem que enquanto nós nos preocupamos e trabalhamos excessivamente, Deus provê aos seus amados o que precisam, mesmo durante o repouso, durante o sono. Né? Outras versões da Bíblia NVI, que aqui traduzem as nuances ligeiramente diferentes, mas o mesmo, com o mesmo princípio de diferença, né? Que a NVI ela vai dizer: inútil será levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente para ganhar o pão, pois o Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Olha só, que Deus ele Olha que cuida coisa de linda. nós mesmo enquanto nós estamos dormindo, né? Mas enquanto isso, a Bíblia ela apoia a ideia. Essa acho que já é uma outra pergunta, tá? Eu vou fazer. A Bíblia ela apoia a ideia de que a alma pode sair do corpo em visões, como em Paulo no terceiro céu. Você menciona muitas experiências que você tem, né, pastora, que você é arrebatada em espírito e muitas coisas o Senhor te mostrou, né? Mas como que aí já é uma pergunta pessoal, né? Como que Deus ele te arrebata em espírito? Como ser arrebatado em espírito é para todos? Não é? É uma busca? É uma questão que Deus concede ou você pode buscar? Como é que funciona isso no mundo espiritual? Todos que tiverem interesse em saber das coisas de Deus, Deus ele quer mostrar, ele quer revelar. Então, todos aqui que quiserem buscar o arrebatamento de espírito, é só pedir a Deus. A alma, lá em 2 Coríntios 12:2, vai dizer: "Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe".
foi arrebatada até o terceiro céu. Então aqui, Paulo não sabia dizer se era no corpo, se era fora do corpo, mas nós temos essa noção hoje, que Deus ele arrebata o espírito, né. Eu creio que uma parte da alma também é arrebatada, tá, nesse arrebatamento de espírito, porque a alma está ligada com o espírito, a alma está ligada. Então, Paulo descreve uma experiência aqui espiritual muito profunda, muito forte. Aí tem gente que fala: "Ah, isso não está na Bíblia", mas isso aqui é Deus, tá? É Deus que faz, ele faz o que ele quiser. Não é técnica, a gente não consegue controlar, a gente não consegue fazer. É Deus quem faz. Às vezes tem gente que deita na cama, pede a experiência com Deus, e aí essa pessoa é quase arrebatada, mas ela segura, e ela volta para o corpo, ela sente. Porque ela tudo que a gente tem o controle, Deus ele respeita, ele fala: "Não, não é o momento". Se essa pessoa ela fechar os olhos e deixar, Deus vai levar ela a ver coisas lindas que ela nunca viu. Então, não é do controle humano, o humano não consegue controlar o arrebatamento de espírito. Deus ele tira esse espírito do corpo e ele mostra coisas que ninguém nunca viu. É a ação do Senhor, totalmente do Senhor. É, tem muita gente perguntando aqui sobre sonho, né? Hoje nós não vamos falar sobre sonho, mas se você quiser deixar aí seu sonho, pode deixar, não tem problema. O propósito hoje é sobre a alma, tá? Mas mas o sonho é algo que o Senhor vai falando conosco, né? Através do Espírito. E no sonho, às vezes, ele revela coisas pra gente. Os sonhos, tem inúmeras visões, inúmeros tipos de sonhos, significados literais ou não literais, né? Mas eu tenho uma palavra de Jó 33:14, ele fala assim: pois Deus fala de um modo e ainda de outro. Embora o homem não perceba em sonho ou em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução. Jó ele está dizendo que Deus ele fala, é nós é que não damos ouvido. Se você tem sonhos, se você tem visão, é que Deus está te alertando de alguma coisa. Se ele está no sono, ele está no sonho, é que ele já te alertou, você não percebeu. Está acontecendo coisas no mundo espiritual ou no ambiente que você não está percebendo. Deus ele fala o tempo inteiro, todos os dias. É porque a gente não está conectado com Deus o tempo inteiro, né? Às vezes a gente esquece, né? A gente se perde. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele vai e fala em sonho. Quando Deus ele fala em sonho com você, é porque já tem algo que ele quer te alertar que está acontecendo e você não está percebendo, né? Se você estiver andando em espírito, em oração, em vigilância, você vai conseguir perceber. E às vezes não vai precisar chegar no sonho, porque ele está falando aqui. Pois Deus fala de um modo e ainda de outro. Ele tenta falar de uma forma, tenta falar do outro modo, embora o homem não perceba, e depois o Senhor vai em sonho, né? Então, essa questão do sonho é muito interessante. Nós fizemos uma live sobre sonhos, né, missionária? Isso. Tem uma live aqui no YouTube sobre sonhos, que nós falamos de vários tipos de sonhos aí, se o pessoal quiser assistir, tá? É só digitar aí. Foi a última que fizemos agora, né? Foi só sobre sonhos, explicando aí o significado de cada sonho, né? A Bíblia menciona, missionária, sobre o elo de prata, né? Que é o cordão de prata, que está em Eclesiastes 12:6, né? O que significa esse cordão de prata? Esse cordão de prata é o que permite o arrebatamento de espírito, tá? Nas religiões aí Você tá falando satânicas, pegar água aqui, tá? tá bom. Nas religiões satânicas, o povo lá faz a projeção astral, que não é através de Deus, é um demônio que tira
essa pessoa do corpo e essa pessoa fica ligada no fio de prata que está no umbigo, tá? Eclesiastes 12:6. Antes que se rompa o cordão de prata, que se despedace o copo de ouro, se quebre o cântaro junto à fonte, se desfaça a roda junto ao poço. Então, essa é uma linguagem simbólica da morte. Antes que se rompa o cordão de prata, antes que a pessoa morra, né? É o fio da vida que está ligado no nosso umbigo. A vida está no nosso umbigo. Por isso que alguns bruxos, feiticeiros conseguem fazer a projeção astral através do fio de prata. É o quê? O demônio tira eles do corpo, eles têm total controle ali do que eles vão fazer e eles ficam ligados nesse fio de prata. Nós não. Nós oramos, nós não temos o controle e o Senhor tira a gente do corpo. Na projeção astral é perigo ter morte. É perigoso esse bruxo morrer em projeção astral. Já no arrebatamento de espírito com Deus, não tem perigo algum, porque é o Senhor que controla tudo ali e ele nos protege. O cordão de prata, tá? Ele, quando ele se rompe, é a ruptura de vida, é a separação do corpo e da alma. Essa questão de arrebatamento de espírito e também a projeção astral que muitos bruxos e feiticeiros fazem, né? É a mesma coisa, o missionária. É a mesma coisa. E por que eles conseguem, assim, não sei se eles conseguem com facilidade, porque eu também nem sei como que fazem isso, né? Eles se aprofundam no mundo espiritual para fazer isso de alguma forma, alguma coisa eles devem fazer. Se quiser explanar, mas quando esses bruxos eles fazem essas projeções astrais, quem sai dela, o que sai dela é a alma dela mesmo que sai para É o espírito. o espírito. É. A alma, ela fica colada no espírito. Então uma parte da alma sai junto, tá? É uma separação do corpo e da alma, a projeção astral. Fica ligado, só que o espírito sai junto. Fica ligado através do fio de prata no umbigo. Esse fio se estende onde eles quiserem, para outros países, para outros lugares, eles podem viajar onde eles quiserem, sem precisar ter, como que fala? Eles não têm limite, tá? Então, se um bruxo quiser entrar na casa de alguém que tem legalidade, ele vai entrar a hora que ele quiser. Se ele quiser botar uma obra de feitiçaria lá dentro, ele vai colocar. Por isso que é importante a gente fazer a faxina na nossa casa, olhar tudo sempre, tá? Tem objetos que dão acesso a ele mais facilmente, tá? Igual o Uhum. espelho que não é consagrado, eles conseguem entrar, viajar lá dentro. Isso parece loucura, mas o Senhor já me mostrou. Já cansei de ver. Então eles conseguem ter ali na dimensão do espelho, que entrou dentro do espelho é outra dimensão. Eles conseguem viajar e até, às vezes, pegar pessoas ali, tá? A pessoa não está percebendo, ela está dormindo. Eles conseguem ferir essa pessoa, eles conseguem fazer aquilo que eles quiserem, se ela não tiver em Cristo, se ela não tiver em obediência. Então, às vezes, infartou do nada. Aconteceu isso do nada. Não, foi do nada. Foi através de projeção astral. Eu já cansei de ver aqui, na oração das 3, bruxos pro lado de fora da minha janela tentando acessar minha casa, tá? Eu já cansei de ver. E aí eu começo a orar ao Senhor para repreender, para levar para longe. Eu começo a orar, eu falo: "Olha, eu já te vi". Só consegue ver quem tem visão espiritual, quem tem discernimento, quem tem maturidade. Então eles fazem essa projeção através de um demônio que tira eles do corpo. É um procedimento que eles fazem ali, um ritual, que o demônio tira eles do corpo e leva aonde eles quiserem, tá.
Uhum. Mas nós cristãos temos o arrebatamento de espírito. É a mesma coisa, só que quem leva é o Espírito Santo, aí, no caso, é Deus quem leva a pessoa? Isso, sim, é a mesma coisa. Só que é arrebatamento de espírito, porque quem leva é Deus e o anjo. E aí a gente não tem o controle. No fio de prata, na projeção astral, os bruxos têm o controle, porque quem leva é o demônio. Eles fazem o que eles quiserem. A gente Né? não tem o controle. Deus leva o que ele quer mostrar, onde ele quer mostrar, o que ele quer fazer, ele que leva.